Bom, boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Matheus, que nem o Alan apresentou, né? É um prazer, queria agradecer ao Fábio também pelo convite de compartilhar um pouco do que foi a implementação, né? Foi muito interessante ele comentar do software em si, né? A teoria atrás do software, e acho muito bacana agora para ilustrar, né? Para fechar, a implementação em si de um case real que a gente teve recentemente na Monsanto. Não sei se todo mundo conhece o que é a Monsanto aí, quem nunca ouviu falar o que é a Monsanto? Alguém? Nunca ouviu falar? Não? Tá bom. A Monsanto é uma empresa do agronegócio, ela é americana, a sede dela fica em St. Louis, né? E ela tem 21 mil funcionários, né? Ela tem ela é dividida em dois grandes negócios, que é o negócio de sementes geneticamente modificadas, né? Que a gente chama de seeds, e também a parte de proteção de cultivo, que é onde eu entro, onde eu trabalho, né? Dentro de Monsanto eu tenho uns 3 anos de casa, e onde a gente trabalha no Brasil com 2 plantas, né, em São José e em Camaçari. Falando um pouco do Brasil, nós somos 2.700 funcionários, né, temos aí 33 unidades espalhadas no Brasil, e a gente vem aqui trazer um pouco do que foi a implementação aí do forecast estatístico dentro do agronegócio. Mas para a gente começar a falar um pouco sobre a implementação do forecast estatístico dentro do agronegócio, a gente precisa falar um pouco sobre o que é o processo de demanda, né? Que nem o Fábio estava comentando, existem várias metodologias para você fazer uma captação de demanda de uma empresa. Não sei se todo mundo era do time de operações aí, mas a gente, do time de planejamento, está dentro da consolidação e trabalhar dentro do planejamento para consolidar a demanda, né, uma demanda para preparar uma cadeia toda de suprimentos que fica atrás e que sempre é disparada por um gatilho inicial do time de vendas. Na Monsanto, a metodologia que a gente escolhe para fazer o processo de captação é a metodologia da reunião de consenso, onde a gente tem diversos times, né? Por exemplo, vendas, marketing, finanças, manufatura e logística, cada um com seus interesses, unidos dentro de uma sala, onde é consensuado o número final do forecast de vendas. Então, durante uma vez por mês, a gente sempre faz uma revisão junto ao time de vendas e marketing, aí que entra o time de planejamento de demanda, né? A gente recebe essa demanda do mercado, porque vendas e marketing são os times que são mais próximos do cliente final. Junto a essa reunião, né, tem o time de finanças, com os objetivos financeiros da empresa, a longo e médio prazo e tudo mais. O time de manufatura, com as capacidades de produção, o que é fundamental, né, para se preparar uma cadeia sempre a longo prazo. E também o time de logística, com as capacidades de expedição, né? É importante falar também que a gente sempre faz a revisão de demanda mês mais 11, que a gente chama, né? Que é sempre olhando 12 meses à frente, fechando o ciclo de um ano. Porque, como eu falei, para uma cadeia toda se preparar, ela precisa ter aí um sinal de demanda a longo prazo para a gente ter todo, você sabe, acho que muito bem, que tem que preparar toda a cadeia, a linha de produção e tudo mais. Mas olhando esse processo assim, a teoria é muito bonita, né? Mas tem um problema, né? A gente fica refém do número de vendas e marketing, né? E o que significa ficar refém? Quando a gente entra na reunião de consenso, a gente só tem um número para discutir, que é o número de vendas. Então, vendas fala, ela está mais perto do mercado, ninguém vai questionar eles, né? Todo time de vendas nosso time de vendas é bem grande e espalhado por todo o Brasil, né? Então, eles chegam com o número, a gente não tem muito o que questionar, então a gente consensua um número pautado por vendas, né? E aí que surgiu a nossa ideia de criar um case, né? A implementar algo para agregar nessa reunião, que seria aí o nosso forecast estatístico. É aí que ele ilustra e entra nesse ciclo para poder começar aí a questionar o time de demandas para mudar um pouco o fluxo dessa reunião, certo? E falando um pouco agora, né, de previsões estatísticas, tem uma frase que eu gosto muito, né, do material que a gente tem na área lá, lendo um pouco, que fala, né, que olhar para o futuro, fazer projeções olhando simplesmente para o passado é a mesma coisa que dirigir olhando para o espelho retrovisor. Por que isso, né? Porque o passado muitas vezes não se repete. Entretanto, o passado ajuda muito a gente a olhar para o futuro, que nem o Fábio falou, né? E o maior desafio do forecast estatístico é exatamente ter um software, ou um Excel, ou um Forecast Pro, ou algum outro tipo de software que te ajude a fazer projeções embasadas em métodos matemáticos, que te ajude a dar previsões do futuro, né? Não é substituir um número, e sim a orientar, né? Mais um guide para a sua discussão. E é exatamente aí que entra o forecast estatístico. Na manipulação desses dados, né, uma ferramenta para te ajudar a interpretar os dados passados e te dar um número para o futuro. E falando um pouco agora sobre a teoria, né, para enriquecer um pouco a discussão, é muito importante também a gente saber o que a gente faz, né?
A gente vai ver nas fases de implementação que é muito importante ter uma base teórica também no time. Porque não adianta a gente ter uma ferramenta super potente, que nem o Forecast estatístico, que nem o Forecast Pro, né, que o Fábio comentou, a gente não sabe o que significa o número que você está apresentando, né? E isso, vendas vai questionar primeiro o método matemático, você não vai saber responder, todo o seu crédito vai para o ralo. Então, as análises estatísticas, elas são divididas em dois grandes blocos, né? Análise qualitativa e análise quantitativa. Quando a gente fala de análise qualitativa, algumas empresas até assumem isso como um método de captação de demanda também, que é simplesmente a parte qualitativa do seu processo, né? Ou seja, é o que você julga que vai acontecer. Então é um método reconhecido, isso na literatura, chama método Delphi, e onde você tem os maiores especialistas da sua empresa, né? Na Monsanto tem as pessoas com mais tempo de casa, que já vivenciaram situações passadas muito parecidas, provavelmente, e sabem julgar muito próximo do que vai acontecer, provavelmente. Acho que todo mundo já deve ter alguém de vendas e falou, não, mas ano passado fez isso, esse ano eu vou fazer tal. E provavelmente vai acontecer porque as pessoas têm um conhecimento muito grande de mercado. E isso compõe a parte qualitativa da sua análise de demanda. É difícil medir essa acuracidade porque é uma coisa sem número, né? É o seu feeling do que vai acontecer. E olhando agora para a parte quantitativa, que é onde entra a análise estatística de dados com o Forecast Pro, a gente tem a divisão em dois grandes grupos, análises intrínsecas e extrínsecas. O primeiro grupo, que nem o prefixo fala, é tudo que está dentro da sua companhia, né? Ou seja, são as séries temporais que a gente chama. Traduzindo isso, são métodos matemáticos que manipulam suas bases históricas que você tem dentro da sua empresa e projetam valores futuros, né? Então, métodos intrínsecos, eles podem ser compilados por médias móveis, amortecimento exponencial, duplo, triplo, uma decomposição clássica. São vários tipos de métodos que você tem que podem agregar aí uma análise futura. É importante falar que ela é sempre baseada em fatores internos, né? São bases que você tem dentro da sua empresa. Já a parte extrínseca são todos os fatores externos à sua empresa. Então, o que significa isso? Que são todos os fatores de mercado, muitas vezes, que impactam no seu negócio, né? No agronegócio, hoje, voltando um pouco para a Monsanto, a gente tem um grande impacto da cotação do dólar, por exemplo. Acho que todas as empresas aí têm isso no dia a dia. Também tem impacto da sazonalidade, de clima impacta muito, enfim. Todo mundo viu aí a greve dos motoristas aí recentemente, que com certeza impactou. Isso são todos fatores externos que de alguma forma impactam na sua operação. Desculpa. E eles compõem os modelos causais, né? Os modelos causais, eles agregam todos esses fatores externos, eles correlacionam esses modelos, certo? E eles complementam as análises de séries temporais. Os dois tipos de análise, eles não se substituem nem se anulam, eles se complementam. Tá? Então, por isso que a gente sempre opta por fazer os dois tipos de análises, tanto intrínsecas e extrínsecas dentro da sua operação. Uma complementa a outra. E agora entrando um pouco no processo de implementação, né? O projeto de implementação. Queria compartilhar com vocês como que foram os últimos 7 meses aí dentro da Monsanto, um pouco da realidade que a gente viveu para implementar o Forecast estatístico, né? O primeiro passo foi lá no final do ano passado, quando a gente começou a olhar, ver a necessidade. A gente tinha implementado já o processo de consenso dentro da Monsanto, é muito estruturado, né? A reunião ocorre, tem a cadência dela, tem os participantes assíduos e tudo mais, as discussões acontecem, mas a gente falou que faltavam algo a mais, né? Então desde sempre começou uma discussão para ver o que a gente podia trazer de novo, e aí que surgiu o Forecast estatístico. A gente começou a procurar no mercado empresas que faziam, empresas que buscavam o mesmo que a gente. E é interessante notar que o que a gente percebeu dessa fase é que hoje todo mundo busca a mesma coisa. Não importa o ramo, não importa a empresa. Todo mundo quer reduzir a acuracidade, porque um desvio grande de acuracidade é inventário. Inventário é dinheiro parado. Eu acho que o principal motivo de todo mundo estar procurando, né, melhorar o seu processo de demanda é ter a visão mais acurada do seu sinal de demanda. Porque toda empresa se locomove com o sinal de demanda. Então a gente começou uma fase aí de benchmarking de mercado e a gente encontrou aí a parceira Belge e o Forecast Pro, né, que tem vários forecasts aí disponíveis no mercado para fazer projeções estatísticas, e a gente encontrou o Forecast Pro como um dos melhores, com o melhor custo-benefício, que seriam cedidos aí pela Belge. Então a gente decidiu por captar, né, a gente decidiu por adquirir 2 licenças aí da Belge, e a gente começou uma fase também de captação técnica. Agora já em fevereiro desse ano, a gente fez uma série de treinamentos internos dentro do time, né, com consultorias. A Belge também teve um protagonismo nisso daí, de treinar todo o time para saber usar. Porque
Porque, que nem eu falei, não adianta você ter uma ferramenta muito robusta na sua mão se você não sabe exatamente como que ela funciona. Então a gente começou a capacitar tecnicamente o time para saber a teoria por trás do forecast estatístico. E em março, mais recentemente desse ano, a gente começou a implementação, né, e compartilhar o conhecimento interno dentro do time. E implementação, né, leia-se trazer a discussão do forecast estatístico nas reuniões de consenso, que era o nosso principal objetivo. E a gente começou desde março a olhar, né, isso daí a gente viu que o forecast estatístico ele podia ser aplicável em muitas outras áreas dentro de uma empresa. Né, e por isso que eu trouxe aqui hoje, que a gente tem hoje, né, como que a gente está hoje? A gente tem 3 licenças para a empresa, 2 licenças aqui no Brasil e uma licença na Argentina. Né? A gente faz análises estatísticas tanto para o Brasil quanto para a Argentina, né? E também para a BPU, que é Bolívia, Paraguai e Uruguai, aqui na América do Sul. A gente melhorou, né? Eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre a acuracidade, e a gente melhora hoje, um dos indicadores que a gente mede, né, mensalmente, a gente tem hoje, comparado com o mesmo período do ano passado, do ano 17, a gente melhorou 6 pontos percentuais. A gente vai chegar no significado disso. E a gente viu que o forecast estatístico tem outras aplicações, né? Por exemplo, tem a aplicação do forecast de vendas para auxiliar, né, a discussão na reunião de consenso. A gente pode utilizar o forecast estatístico também com o Long Range Plan, o LRP, não sei se às vezes varia o nome aí, mas é o planejamento a longo prazo que toda empresa tem, né? A Monsanto sempre se planeja para fazer a produção da planta em São José dos Campos com 2 anos de antecedência, e muitas vezes a demanda que vem de marketing e vendas não é realmente o que está acontecendo no mercado, porque eles sabem o que está acontecendo agora, nos próximos 3 meses. Isso eles podem falar com propriedade. Mas daqui 2 anos, em dezembro de 2019, eu acho que eles não têm esse feeling que o forecast estatístico pode auxiliar. E aí uma participação muito grande que a gente tem colhido muitos bons resultados. Também ajudar a criar as metas a longo prazo junto a marketing, para o time de vendas, né, que é uma coisa mais macro, né, números grandes. E também o principal, que é a orientação na tomada de decisão. Aqui eu trouxe um pouco para ilustrar para vocês um pouco dos resultados que a gente tem, né, que é a acuracidade. Que nem eu falei para vocês, a gente tem várias formas de você medir quantitativamente o benefício de um forecast estatístico, né? É um desafio isso muito grande, porque não tem nenhum livro que fala, para você medir a acuracidade e tal, do forecast estatístico, não tem. É uma coisa muito difícil porque tem benefícios qualitativos e quantitativos, né? Você consegue medir uma influência numa reunião, é difícil medir isso. Entretanto, um dos resultados que a gente considera positivos aí, que o forecast estatístico, embora não seja o único fator que melhorou esse resultado, ele é um dos protagonistas desse processo, é a acuracidade de forecast, que nada mais é do que a variação do quanto você disse que ia fazer para o que você fez. Então, se você olha aí o Fiscal Year 17, a gente tem uma acuracidade, um erro, tá, desculpa, esse aqui é o indicador do erro, a acuracidade seria 100% menos 24%, então você tem um erro de 24%. Já hoje, no Fiscal Year 18, a gente teria o 18%. O que significa isso? Que eu reduzi o meu desvio em relação ao meu forecast esse ano em 6 pontos percentuais no mesmo período do ano passado. Tá? E isso é um trabalho muito grande que a gente tem feito com o time de vendas também, né? E a gente tem colhido bons resultados, principalmente agora, porque a gente, como eu falei, né, grandes disso de acuracidade, a gente posiciona produto na Monsanto, a gente tem 4 CDs espalhados no Brasil, né? E o nosso principal driver para posicionar produto é o forecast de vendas. E se você tem aí constantes desvios, a gente começa a posicionar produtos que não vão sair do CDs. O que é um problema, porque em inventários mais justos você começa a ter inventários desfalcados, certo? E agora entrando um pouco, né, que nem o Fábio ilustrou, eu trouxe um pouco a aplicação em si, né? O que a gente leva, né? Muito bonito na teoria, implementação e tudo mais, mas e aí, né? A hora do vamos ver, né? Onde está o pulo do gato? Então o Forecast Pro, ele funciona de uma maneira muito simples, né? A gente não larga o Excel. Ele é carregado com bases de Excel, onde você já tem que ter uma base de faturamento, uma base do que você quiser fazer uma projeção futura, né? A gente coloca dentro do Forecast Pro e ele muito rapidamente ele já traz para você uma previsão, uma sugestão de previsão, né? Ele não impõe nada para você, você pode escolher qual método você coloca e como o Fábio falou, a gente não é nenhum estatístico, né? Então a gente ele sugere a melhor análise baseada, né, no WMAP da análise, né, no erro da análise. Então, aqui é um exemplo de uma análise que a gente fez, de uma base desde 2014, né? A gente consegue também segregar por níveis de produto ou por grupos de grupos de famílias, né? Famílias de produto. Aqui no caso a gente abre a nossa linha de proteção de cultivo em 2 linhas, né? Produtos líquidos e produtos sólidos.
E as análises são feitas baseadas nessa base de dados. E agora eu queria entrar um pouco com vocês, né? Depois que a gente tem o resultado do Forecast Pro, a gente leva isso para a reunião. Mas como que a gente leva? Qual que é a nossa estratégia para abordar com o time de negócios? Porque não adianta ficar falando do monte de método matemático para o time de vendas, que eles vão dar risada na minha cara. Então a gente traz para a reunião de demanda, para essa reunião de consenso de Forecast, um gráfico parecido com isso. Ficou claro aqui, mas ficou invisível. A gente tem uma área aqui atrás, que é o budget, tá? Que a gente sempre traz, que é o objetivo do time de vendas. Tá? Depois eu posso compartilhar o slide, mas é verde atrás. Então é como se fosse uma área atrás do gráfico, onde a gente tem a meta do time de vendas. A meta estipulada lá no início do ano, onde a gente não sabe o que vai acontecer no mercado, enfim, o cenário está bem incerto. Mas é a meta, porque todo mundo tem que ter uma meta para trabalhar, a gente coloca uma meta do time de vendas, né? Criada junto à marketing. Além desse número, que não dá para ver nesse gráfico, a gente compara esses números com a linha laranja. A linha laranja, ela significa o faturamento, né? Vou sair um pouco aqui, mas ela mostra o faturamento. Esse gráfico a gente trouxe na reunião de consenso de julho. Então a gente vê que até aqui é o volume faturado, em laranja, e para frente é o volume de vendas, é o forecast de vendas alinhado na última reunião. Tá? Então é o número que a gente alinhou como companhia na última reunião de consenso. A gente cruza esses números com o forecast estatístico, que aqui ele está delineado aqui em verde, onde ele mostra qual que é a tendência do modelo estatístico comparado ao volume do forecast de consenso. E também a gente cruza com o número que é o número mais importante da reunião, que é o número bottom-up. O que significa o número bottom-up? É o número que sobe de baixo para cima de vendas. Ou seja, é o número que passa por todos os vendedores, passa por todos os gerentes de vendas, passa pelo chefe de vendas do Brasil e ele leva para a reunião. É esse número que a gente discute. E aqui ilustra muito bem, deixa eu ver se funciona isso aqui, duas situações interessantes, né? Essa foi uma discussão, um case real que a gente discutiu na reunião de julho, né, quando a gente preparou o material. E aqui a gente tem dois períodos no gráfico que chamam muito a atenção. O primeiro deles é em julho e agosto, a curto prazo. Na verdade, é a curtíssimo prazo. A gente está discutindo qual é o forecast de vendas de julho, né, na reunião de julho. E se a gente olhar aqui, o número que veio de vendas, esse número vermelho aqui, ó, ele está bem acima do que a gente alinhou na última reunião, para julho e agosto, e também está bem acima do estatístico. Olhando isso daí, o primeiro questionamento que a gente fez para vendas foi, peraí, baseado na última reunião e também no estatístico, vocês estão muito acima do que a gente esperava. Então a gente olha esse número e fala, a gente não sabe se tem capacidade. Vocês no mês passado falaram que ia fazer um número muito abaixo. E aí começa o questionamento, vocês têm carteira para atingir isso daí? O que vocês estão falando é realmente real? Ou talvez não, é um momento de mercado, é uma coisa de preço, né? Porque se a gente não tiver capacidade para produzir, o primeiro gatilho aí é subir o preço, enfim, né? Daí entram as decisões de negócio. E por fim, o outro período que chama muito a atenção é de novembro a dezembro, onde o cenário é totalmente inverso. E aí entra um pouco do que eu falei, que o time de vendas, quando a gente olha nos próximos 3 meses, a curto prazo, eles têm uma sensibilidade de mercado muito melhor do que a operação. Entretanto, quando a gente olha aí de 6 meses para frente, o estatístico entra como uma ajuda muito grande. Porque o vendedor, ele não sabe o que ele vai vender em dezembro, só que ele tem que colocar um número. E aqui a gente vê que o número é muito mais baixo do que o estatístico esperava e do que o consenso esperava. Então a gente começa a questionar de novo, fala, olha, peraí, em novembro e dezembro a gente tinha um número muito acima, e vocês colocaram um número muito abaixo. É realmente uma tendência de downside, né? E aí que a gente começa a questionar o time de vendas, tá? Uma pena que a área do budget atrás, ela ilustra bacana também, porque tem o objetivo do vendedor, né? E aí que você começa a ver que até o que eles enviam às vezes não bate nem com o objetivo deles, né? E é um questionamento bem interessante. E um pouco dos resultados que a gente teve e colhe até hoje, né, é o aumento da influência do time de planejamento. Isso é uma coisa muito interessante de notar, porque o time de planejamento, não sei como que é na realidade de vocês, mas a gente é visto muito como um time consolidador de bases. Né? Você consolida tal, e discute a reunião, né? Mas não, a gente começa a ter aumento da influência, a gente começa a poder um pouco decidir as nossas decisões baseadas em dados analíticos, né? Que acho que é uma coisa que todo mundo busca hoje. E também o principal, que é começar a questionar o número bottom-up. Né? Porque nem eu falei para vocês, quando a gente implementa o forecast estatístico é muito difícil para o time de vendas. Porque vendas vai falar, você está aqui para você, que fica aqui enfermado no escritório a semana toda. Você quer saber mais do que eu, que estou lá no campo, né, no nosso caso.
E exatamente isso é a nossa dificuldade. Então por isso que tem que deixar muito claro que o estatístico ele não vem para substituir nenhum número. O estatístico vem para agregar a discussão. Ele vem para enriquecer uma reunião que ficava aí refém do número de vendas, mas ele é enriquecido com números que são basados em métodos matemáticos. É aí que a gente começa a ganhar o nosso poder de influência, certo? Eu queria agradecer a oportunidade da Isabel por ter chamado a gente. Tem o pessoal da Monsanto lá no fundo também. Agradecer ao pessoal. E é isso, queria compartilhar isso que a gente tem para compartilhar um pouco da implementação do processo, do projeto dentro da Monsanto. Obrigado. Tem tempo para pergunta? Posso falar? Chega no microfone. Chega no microfone aí. Aquele lá. Matheus, boa tarde. Marcos da White Martins. Fiquei muito interessado quando você apresentou o modelo. Alô, que no modelo de forecasting vocês usam também a metodologia extrínseca. E eu não sei como é que você pluga isso no Forecast Pro. Você pode explicar um pouquinho? Posso. Na verdade, o Forecast Pro ele é dividido em dois tipos de análises, né? Que nem o Fábio falou, quando você faz uma análise de série temporal, você faz uma seleção especialista que a gente chama, onde você coloca a base de Excel e ele sugere o melhor método. Já quando você quer fazer uma relação extrínseca, né, uma relação causal, aí você faz uma outra seleção, que são as regressões lineares. Você sobe a base e o resultado é muito parecido com aquilo. Entretanto, os métodos matemáticos são diferentes, né? O modo de interpretar é diferente. O resultado em si vai ser uma projeção da mesma forma, tá? Mas o desafio de fazer análises diferentes, o maior desafio, na verdade, de fazer análises causais é ter as bases de dados. Porque, por exemplo, para a gente, o preço do dólar, por exemplo, impacta muito o agronegócio brasileiro, porque a gente exporta muita coisa, né? Dependendo da variação cambial, a gente vende mais ou vende menos. Então, ter uma base histórica de variações cambiais é muito difícil. Então, esse é o maior desafio de relações causais. Por isso que hoje a gente foca em fazer análise de séries temporais, né? As relações causais, elas vêm para complementar isso daí, né? Mas a maior dificuldade delas, elas são colocadas da mesma forma dentro do Forecast Pro, mas a maior dificuldade é ter as bases históricas de fatores externos à sua companhia. Mas no mesmo caso do dólar, você, para jogar para frente, você vai ter que fazer uma previsão, porque você não sabe quanto vai ser o dólar em dezembro de 2018. Exato. Então você vai usar algum método também histórico para fazer uma previsão para frente. E aí, hoje eu não conheço nenhum método que não seja realmente por experiência, para alguém dizer que aquela tua previsão tem fundamento ou não. Então a análise causal ela fica sempre, apesar de ter os modelos estatísticos para te auxiliarem, mas ela no ponto final fica sempre na mão de vamos falar de um expert na área. É interessante seu ponto, porque também tem fatores que a gente pode aplicar em fatores causais, entretanto são fatores internos. Eu lembrei agora de umas análises que a gente fez. Por exemplo, para a Monsanto, a gente vende, eu sou da área de proteção de cultivo, né? Então a gente vende químicos para as lavouras. E essa venda pode ser correlacionada com o faturamento de commodities como soja, que nós também vendemos. Então a projeção de vendas futuras de soja, ela pode ser feita com uma série temporal dentro do Forecast Pro. Tendo essa previsão futura, a gente pode correlacionar ela com a venda do glifosato. Tá? Então são fatores também que são internos que podem ser causais, né? São internos ou externos. Matheus, aqui. Tem uma pergunta aqui. Meu nome é Joaquim Cândido, sou da BASF. No último slide que você mostrou do resultado da concorrência, né? Se você quiser, você responde. Nesse último slide que você mostrou, se você puder voltar nele, é mais uma curiosidade do que uma pergunta. Eu entendi que a curvinha laranja é o resultado do consenso, da reunião de consenso, né? O pontilhado é o que o modelo estatístico, né, sugeriu. Agora, se eu pegar de janeiro a junho, que já, né, é passado, e plotar o real, ele está mais próximo do modelo ou mais próximo do consenso? Sim, depende. Porque, por isso que eu falo que é muito difícil a gente calcular a acuracidade do forecast estatístico na sua operação. Uma pergunta capciosa, né? Que nem eu estava discutindo com o Fábio, né?
Quando a gente olha o forecast estatístico, ele vai dar um número para você, uma projeção para o número do mês que vem. Esse número é um indicador do que pode acontecer baseado nos seus comportamentos passados. Ele não sabe o que está acontecendo no mercado hoje. Tá? Vendas já é mais esperto. Eles já olham o total de carteira, falam, ó, vou vender 2.000, e no final, se você olhar o número do consenso versus estatístico e versus o actual, né? Muitas vezes o actual vai estar mais próximo a curto prazo do número de vendas. Tá? Então, quando a gente olha a curto prazo, provavelmente a curacidade do número de vendas seja maior. Entretanto, que é o que a gente mostra aqui de novembro a dezembro, quando você olha a longo prazo, o processo inverte. Porque o que vendas olha é sempre nos próximos 3 meses, basicamente. Quando ele olha a longo prazo, 12 meses à frente, com certeza a somatória dos estatísticos, né, são muito mais próximos do que as metas, LRP e tudo mais. Isso por experiência própria. Tá. Eu fiz essa pergunta porque uma coisa que me veio à mente é o seguinte: se eu tenho lá o desvio do estatístico e o desvio do consenso, né, mês a mês, de alguma forma eu poderia, né, usar essa informação para eu apurar mais ainda o futuro, né? Não sei se a ferramenta permite esse tipo de ajuste, né? Permite. Nem teórico. Não, permite sim. Mas é interessante isso aí, porque nessa discussão estatística, a gente também quer mostrar dados internos, né, quantitativos de como a gente implementou, quanto benefício, né, trouxe para a gente essa ferramenta. E é muito difícil de saber isso, exatamente por causa disso. A percepção de vendas a curto prazo muitas vezes é melhor do que o estatístico. Entretanto, ele é aplicável em reuniões gerenciais. Os caras não querem saber, você faturou 12,5 ou 12,7. Não, eles querem a foto final, né? Quanto que vendas está, qual que é o número final do semestre dos 2 próximos quarters, o número bottom-up, versus o estatístico, né? E daí a gente vê que o estatístico fica muito mais próximo nessas discussões das metas reais da companhia. Legal, obrigado. Boa tarde, é o Eric da White Martins. Eu gostaria só de fazer uma pergunta rápida. Vocês mostraram um gráfico de erro agregado, né, que teve uma queda no meio. Eu gostaria de saber se vocês fizeram algum estudo a mais, tentando clusterizar ou segmentar alguns clientes e viu se, para segmentos mais importantes, de repente, para o negócio de vocês, essa queda foi mais acentuada, de repente foi uma queda que não teve tanta importância e para outros clientes teve. Teve algum trabalho disso? Essa ferramenta consegue fazer isso de alguma forma? Na verdade, essa medida de erro a gente não faz por cliente, tá? A medida de erro que a gente interpreta é a variação, né, do forecast versus actual aberto por produto, por todos os produtos. Então é aí que a gente questiona o time de vendas mesmo. A parte de variação em relação a canal, isso a gente não mede internamente, é só em relação a SKU mesmo, ao produto, visando principalmente a parte de posicionamento de inventário, produção e tudo mais. Essa parte de canal a gente não faz. Tá bom. Obrigado.